O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa dos apóstolos Simão e Judas Tadeu. Os dois estão enterrados no mesmo túmulo na Basílica de São Pedro em Roma. Quem entra na Basílica de São Pedro tem o altar principal, que é o altar onde evidentemente está enterrado São Pedro. À esquerda, no braço de esquerda, chamado braço de São José, porque o altar que está lá tem um ícone de São José. Naquele altar, onde tem São José e tem o sacrário com o Santíssimo Sacramento, naquele altar estão enterrados os dois apóstolos, Simão e Judas. Por isso nós os celebramos no mesmo dia, porque estão enterrados juntos. Mais famoso dos dois é São Judas Tadeu, chamado de santo das causas impossíveis. Por que é que surgiu esta tradição de São Judas Tadeu ser o santo das causas impossíveis? É um pouco obscuro, os documentos históricos não trazem muita clareza. Alguns falam de uma aparição de Jesus, onde Jesus teria dito a São Bernardo de Claraval que São Judas era o santo das causas impossíveis. Outros falam de uma segunda aparição, não é necessário que seja excludente, pode ser que Jesus tenha aparecido para os dois santos, dizendo isso. Uma outra aparição, a Santa Brígida, onde Jesus pede que um dos altares da igreja que Santa Brígida estava construindo fosse dedicado a São Judas Tadeu, que pela sua pureza iria ouvir as orações. O fato é que, e isso é incontestável, São Judas Tadeu tornou-se santo das causas impossíveis exatamente porque, rezando para ele, as coisas funcionam. Ou seja, ele não teria esse título somente por uma aparição, mas existe uma grande devoção popular a São Judas como o santo que atende aos pedidos de pessoas que já se desesperaram, já não esperam mais por nenhum milagre, e então, sem grande esperança, vão a São Judas e as coisas acontecem.
Isso nos diz então que São Judas era um apóstolo que era muito amado por Jesus e que amava muito Jesus, porque esta lei, ela é fatal. Ou seja, porque é que alguns santos fazem mais milagres e outros menos? Porque existe uma preferência de Deus de ouvir o pedido daqueles que mais o amaram aqui na terra. Então, isso nos leva a entender que o céu não é igual para todo mundo. No céu nós seremos diferentes, mais será a nossa glória no céu, quando mais amamos a Jesus aqui na terra. E é importante a gente entender isso. Mas padre, Deus não trata todo mundo por igual? Resposta: sim e não. Ou seja, Deus se doa totalmente a todos. Mas a pergunta é: de que tamanho é o coração de quem está recebendo Deus? É evidente que quem alargou o seu coração irá receber mais. Uma comparação que nós podemos fazer é imaginar que Deus é um oceano infinito. O oceano infinito, ele é capaz de preencher uma tampinha de garrafa, é capaz de preencher um copo, é capaz de preencher um balde, é capaz de preencher uma piscina, é capaz de preencher a Baía da Guanabara, é capaz de preencher os oceanos. De que tamanho? Não é? De que tamanho é o seu coração? É evidente que uma pessoa que amou pouco a Jesus e que se converteu na hora H, não é? Faltando alguns momentos para a morte, se converteu e está salva no céu. Mas essa pessoa não tem o mesmo grau de glória de alguém que amou Jesus desde a infância, que se doou plenamente, que se entregou generosamente, que derramou o seu sangue por amor a Cristo. É evidente que Deus é o mesmo, mas é também evidente que a graça de Deus opera milagres maiores em corações mais generosos. Então, Deus quer realizar uma obra em nós. Deus quer transformar os nossos corações. Ao olhar para São Judas Tadeu e para São Simão, dois santos queridos e amados por Jesus, mas que também amaram Jesus porque derramaram seu sangue por Ele, nós queremos pedir a Ele essa graça, a graça de amar Jesus, amar generosamente, não somente passarmos nesse mundo como, aspas, bons católicos, mas realizarmos nessa vida aqueles atos de fé e de amor dos grandes santos que Deus quer certamente que nós sejamos.